Você já se perguntou por que seu corpo reage de maneira estranha em certas situações? Por que ficamos arrepiados quando ouvimos uma música emocionante? Ou por que choramos quando assistimos um filme triste? Ou ainda, por que o umbigo pode ser para fora ou para dentro? Hoje, vamos descobrir os segredos fascinantes do corpo humano. Prepare-se para se surpreender. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Fala Mestre. Eu sou o professor Ricardo Jorge, aqui do FB Online, e hoje nós vamos falar sobre os segredos fascinantes do corpo humano. Você já parou para pensar em quantas curiosidades bizarras existem sobre o nosso próprio corpo? Acredite ou não, o corpo humano é uma máquina incrivelmente complexa e fascinante, e há muito que ainda não sabemos sobre ele. Deixa eu te contar algumas dessas curiosidades. Curiosidade 1. Por que os pelos ficam arrepiados quando tomamos um susto? Quando você toma aquele susto, seu corpo é inundado por adrenalina, um hormônio que tem a função de preparar o organismo para o perigo. A substância liberada pela glândula chamada suprarrenal e despejada na corrente sanguínea afeta vários órgãos. Quando temos medo ou levamos um susto, nós liberamos adrenalina e essa adrenalina vai causar alterações que nos preparam para enfrentar o perigo. Entre essas alterações, apresentamos dilatação das pupilas, aumento do ritmo cardíaco e o aumento da tensão nos músculos enquanto eles estão se preparando para mover. Nós chamamos esse comportamento de reação de luta ou de fuga e vai causar muitas outras alterações no seu corpo. Essa reação foi importantíssima na sobrevivência dos mamíferos primitivos no mundo repleto de grandes répteis há cerca de 200 milhões de anos. Na pele, a adrenalina provoca a contração dos músculos que ficam em volta dos pelos, arrepiando-os. Ao contrário de outras muitas reações provocadas pela adrenalina, a ereção dos pelos não tem função nenhuma para o humano de hoje. É apenas uma herança dos nossos ancestrais que perdeu completamente a função. Para animais peludos, no entanto, os pelos em pé são importantíssimos. Por quê? Arrepiados parecem maiores e mais assustadores. Curiosidade 2. Por que a gente solta lágrimas quando chora? Não existe um consenso acerca disso. Há poucos estudos sobre a ciência do choro, mas algo já está confirmado. As lágrimas que brotam em consequência de um estado emocional intenso têm a composição química diferente das que saem dos seus olhos quando você corta uma cebola ou das que simplesmente estão ali sem cair para efeito de lubrificação. Além das enzimas, lipídios, metabólitos e eletrólitos que fazem parte de qualquer lágrima, as que têm fundo emocional contêm muito mais proteínas. E é essa diferença na composição que as torna mais viscosas, de forma a aderirem à pele com mais força e escorrerem pelo rosto mais lentamente. E qual é o efeito disso? Elas dessa forma ficam mais propensas a serem vistas por outras pessoas. E, assim, podem desencadear vínculos sociais e conexões. É nessa linha que alguns pesquisadores apostam. Lágrimas no choro sobreviveram ao filtro da evolução para que sejamos notados. Mostram para outros que estamos passando por alguma situação com a qual não conseguimos lidar sozinhos. Que precisamos de ajuda para superar um momento de dificuldade, seja de natureza física ou psicológica. Curiosidade 3. Por que algumas pessoas têm o umbigo para fora e outras para dentro? O umbigo nada mais é do que uma cicatriz deixada pela queda natural do coto, aquele restinho do cordão umbilical que permanece na barriga do bebê por alguns dias após o parto. Durante o desenvolvimento embrionário, o cordão umbilical faz a união do embrião com a placenta. O sangue materno chega à placenta por meio de vasos que conduzem sangue arterial e por meio de vasos que conduzem sangue venoso. Já o sangue do embrião chega venoso à placenta por vasos do cordão umbilical e volta arterial para o embrião. Não há mistura de sangue materno e fetal na região da placenta. Logo após o bebê nascer, 2 pinças são colocadas no cordão umbilical e o cordão é cortado entre as pinças. A pinça no coto do cordão é removida no prazo de 24 horas após o nascimento. O coto deve ser mantido limpo e seco após a sua queda. Na maioria das vezes, o formato do umbigo é puro fruto do acaso. Se é para dentro ou para fora, isso não tem a ver com o jeito como o cordão foi cortado ou a maneira com que seus pais cuidaram do coto. Superstições que associam o uso de moedas e outros objetos para manter o umbigo para dentro
são apenas o que são, superstições. Além disso, eles podem atrapalhar a limpeza do coto, levar bactérias e sujeira para a região. Não faça isso. Algumas condições médicas, porém, podem influenciar na aparência final do seu umbigo. Se, quando bebê, você teve hérnia umbilical, a chance é maior de entrar para o clube dos umbigos para fora. Essa hérnia acontece quando, durante a gestação, uma pequena parte do intestino em crescimento se projeta para uma abertura de seus músculos abdominais. Geralmente, esse pedaço fujão volta para o lugar dele logo no primeiro ano de vida do bebê, mas até aí já produziu um efeito. O descolamento intestinal pode ter chegado até o umbigo, empurrando-o para fora. E aquele umbigo para fora das mães? Hein? O que será aquilo? Durante a gravidez, é bastante comum que o umbigo delas também salte para o mundo. Isso é consequência da pressão exercida pela pessoinha crescendo dentro do seu útero. Depois do parto, a tendência é que o umbigo da mulher volte a ser apenas uma cavidade, como era antes. Curiosidade 4. Por que nosso estômago ronca quando estamos com fome? Quando você está em jejum, os músculos do sistema digestório passam por ciclos breves de contração em intervalos de 90 a 120 minutos, denominados movimentos peristálticos. Esses pulsos são os faxineiros do estômago. Servem para levar embora pequenos detritos, restos de comida, enzimas digestivas e outras sobras da digestão anterior, limpando o salão para receber a nova leva de alimentos. O movimento peristáltico ocorre como consequência da contração dos músculos lisos que constituem o órgão do tubo digestório. Chamado normalmente de peristaltismo, as contrações são essenciais para o processo digestivo, uma vez que garantem o movimento dos alimentos ao longo do tubo digestório. O fato é que todo movimento peristáltico pode fazer barulho, mas a contração do músculo gastrointestinal fica mais audível porque ocorre repentinamente após um longo período de silêncio e não há comida em sua cavidade, para dessa forma abafar o som. É por isso que quando estamos com fome, o estômago vazio, o barulho do ronco é bem maior. Curiosidade 5. Por que algumas vezes o pum faz barulho, em outras não? Por causa das intensidades variadas da vibração causadas pelo gás ao passar pelas membranas do ânus. Dependendo da velocidade com que o gás for expulso e da contração das esfíncteres, que são válvulas que controlam o abre e fecha do ânus, o pum será barulhento ou silencioso. Os gases se acumulam no final do intestino pouco antes do ânus, que é uma espécie de anel, com duas válvulas, duas esfíncteres. A interna se abre involuntariamente e a externa dá para controlar e abrir aos poucos. A velocidade de expulsão do flato depende sobretudo do volume de gás e da pressão exercida por ele. Mais pressão, maior velocidade. Com o esfíncter externo contraído, o peido que está saindo a toda gera um barulho, vibração da membrana ao sair. Com o esfíncter relaxado, o gás sai numa boa, sem emitir nenhum ruído. Mas e por que eles são fedidos? Por causa dos compostos mal cheirosos como enxofre, ácido graxo e sulfetos produzidos durante o processo de digestão dos alimentos pelas bactérias presentes no intestino. Ovos, carnes geram rojões fedorentos por serem ricos em proteína, cuja fermentação produz grande quantidade de enxofre e sulfetos de hidrogênio e carbono, que cheiram a ovo podre. Alimentos gordurosos também são campeões da fedentinas, pois provocam a formação de grande quantidade de ácidos graxos, outra substância nada aromática. Além disso tudo, você sabia que quem assiste a esse vídeo fica com um comichão louco na mão que só para quando você se inscreve em nosso canal? Isso acontece porque o seu corpo quer mais conteúdo educativo e fascinante, assim como esse. E se quiser conteúdos ainda mais aprofundados que vão te ajudar a passar no vestibular, acesse o nosso site fbonline.com.br e confira nossos cursos. As 5 curiosidades aqui apresentadas são intrigantes. Mas você sabe tudo o que acontece com seus 5 sentidos ao entrar numa hamburgueria? Se não sabe, é porque ainda não viu o nosso vídeo. É esse vídeo que está aparecendo na tela. Você não vai querer ficar fora desse assunto, não é? Te vejo lá. Um grande abraço.